Agora, vamos falar a respeito de uma ação que poucas pessoas conhecem, que é a ação revisional de injunção. Imagine uma situação, tá? Para começar, essa ação revisional de injunção só pode ser utilizada quando a decisão do mandado de injunção houver transitado em julgado. Enquanto não é a possibilidade temporal para entrar com uma ação revisional de injunção. O que tem que acontecer? Ela é uma ação autônoma, não é continuação do mandado de injunção anterior e precisa que o mandado de injunção, seja individual, seja coletivo, tenha transitado em julgado para aí sim qualquer interessado entrar com a ação revisional de injunção, a qual está prevista no artigo 10 da Lei número 13.300 de 2016. O que está escrito nesse artigo 10? Vamos ver juntos. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão pode ser revista a pedido de qualquer interessado quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. A ação de revisão observará no que couber o procedimento estabelecido por esta lei. Então vamos lá, para começar. Quem tem que entrar com a revisional de injunção? Quem foi autor, legitimado ativo e legitimado passivo, quem foi autor e réu na revisional? Não, qualquer interessado. Como assim? Vou te falar uma hipótese que poderia caber. Essa ação tem lugar quando houver mudanças grandes, mudanças importantes, seja de fato, seja de direito, que demande uma revisão daquela injunção. Com isso, não é a qualquer momento, né? Tem que esperar transitar em julgado e não é por qualquer coisa ou qualquer inconformismo, mas algo que tenha relevante importância, seja de fato ou de direito. Exemplo, vamos lá. A gente passou há pouco tempo pela pandemia, né, de coronavírus, pelo coronavírus, Covid-19, em que muitas coisas, principalmente na área do direito do trabalho, foram modificadas. E nisso, imagine que houve um mandado de injunção, tá? Esse exemplo é fictício, que houve um mandado de injunção coletivo, né, por algum sindicato, determinando um grande aumento tanto no salário quanto nos benefícios de determinada classe de sindicalizados, né? Ou seja, o sindicato entrou com mandado de injunção em virtude da falta de norma regulamentadora referente ao trabalho dos seus sindicalizados. E aí, o Tribunal de Justiça, o STF, ou seja, o órgão competente, na injunção, falou, olha, enquanto não houver norma regulamentadora, o seu direito vai ser aplicado dessa forma. E aí, a grande mudança nesse cenário seria a pandemia Covid-19. Nesse caso, caberia a qualquer interessado a ação revisional de injunção. Talvez o empregador um grande empregador ou um empregador qualquer daquelas pessoas, né, que são oriundas daquele sindicato, por exemplo. Então, o empregador, poxa, ele não tem como pagar tudo aquilo que a injunção anterior mandou ele pagar aqueles funcionários. O que ele vai fazer? Não é sentar e chorar, ele vai procurar o advogado e pedir uma ação revisional de injunção, explicando que houve um motivo de fato circunstancial importante que deveria fazer com que aquela revisão a revisão daquela injunção fosse revista, ou até de direito. Para começar, a lei superveniente, nesse caso, já seria aplicada a lei e não mais a decisão judicial. Mas talvez o que tenha surgido não foi uma lei superveniente sobre aquele assunto, mas uma lei semelhante ou que poderia vir a talvez ser aplicada nesse caso, porque seria mais semelhante naquela questão
do que a lei que o judiciário entendeu que seria aplicável àquele caso. E com isso, falar que houve uma mudança circunstancial, uma relevante importância uma relevante modificação no direito que seja revisional da injunção anteriormente concedida, tá? Por isso que essa ação vai ter lugar a partir do momento do trânsito em julgado, tem que apontar uma importante alteração de fato ou de direito, não precisa ser os dois, e qualquer interessado que tem que demonstrar o seu legítimo interesse na ação revisional de injunção. Aqui nesse caso, eu deixo claro que não é uma continuação da injunção anterior, mas uma ação autônoma que vai mencionar a injunção concedida no mandado de injunção atacado e falando, olha, foi isso que foi decidido, mas deve ser mudado em virtude dessa circunstância de fato ou em virtude dessa outra lei, que ainda que não seja a lei que regulamente esse caso, é uma lei que mais se aproxima a este caso do que aquela anteriormente escolhida. Seria um exemplo. Nisso, não é necessário que seja o autor ou réu, mas qualquer interessado, de acordo com como a gente vê no artigo 10. Outro ponto, Simone, a revisional de injunção tem o condão de modificar a injunção daqui para trás? Não, porque o efeito em regra da revisional de injunção é quis nunc, ou seja, não retroativo. Logo, ela não tem o condão de prejudicar direitos produzidos na injunção anteriormente concedida. Veja só o artigo 10, voltando aqui, sem prejuízo dos efeitos já produzidos. Ou seja, a revisional de injunção não vai modificar os efeitos daquilo que já foi decidido até o momento do julgamento da revisional de injunção. Houve a revisional de injunção, o juiz entendeu, você tem razão, autor, então vou revisar a injunção, vou modificar a forma como o direito pleiteado tem que ser exercido, que não é mais daquela forma que eu, Poder Judiciário, anteriormente escolhi para resolver aquela lide. Então, agora, daqui para frente, será aplicada essa outra lei. Ou em virtude da pandemia de Covid-19, uma importante mudança de fato em relação àquele direito, vou abrandar, vou diminuir o alcance da injunção anteriormente concedida. Qualquer dúvida, não deixe de escrever aqui no chat do curso ou então pode me mandar uma mensagem no Instagram.